Acompanhado ao longo das semanas aquela polêmica envolvendo aí o deputado federal Nicolas Ferreira do PL lá de Minas Gerais. Ele é acusado de transfobia, está sendo alvo de pedidos de cassação depois de, no dia 8, durante discurso em plenário da Câmara, usando uma peruca, botou uma peruca loura lá, disse que o lugar das mulheres está sendo roubado por homens que se sentem mulheres. Então ele achou que, como mulher, chamando eu sou a Nicole, né? Como mulher, eu vou ter mais direito a falar aqui do que se fosse como homem. É uma ironia desse tipo aí, dessa coisa aí. Críticos do parlamentar o acusam de transfobia. Ele, inclusive, já é alvo de 3 notícias crime do Supremo. Defensores do deputado, além de alegarem liberdade de expressão, lembram que a Constituição garante que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A gente vai ouvir isso aqui na opinião, por exemplo, de um doutor em Direito Constitucional, advogados Edmilson Barbosa e João Henrique. Muito bom dia para os senhores, obrigado pela presença aqui pelas redes sociais. A gente vai, se você quiser acompanhar, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, e mande também perguntas. Vamos ficar juntos agora. Bom dia para os senhores. Bom dia. Opa. Bom dia, Leonardo. Um grande abraço para todos. Se parlamentares não tiverem sua principal ferramenta, que é falar, garantido como defender a democracia, porque se pergunta. Ao mesmo tempo, incentivar, mesmo que indiretamente, um crime pode ser perigoso. Como desencorajar atitudes assim? Participem, juntamente aqui com os nossos convidados, pelo 981-543814. É hora de perguntar exatamente, e no chat do YouTube. Vou começar falando aqui. O parlamentar estava em um discurso em plenário. Ele não estava no direito dele. Não, uma pergunta que é logo para saber. Afinal de contas, que análise cada um de vocês faz do pronunciamento? Começando aqui pelo advogado Edmilson Barbosa. Pois não? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Yuri. Bom dia, João Henrique. Bom dia a todos os ouvintes, internautas aí do Jangadeiro Debate. Primeiro, registrar minha satisfação de estar aqui no seu programa, dizer que acompanho sempre aí os debates Jangadeiro. E esse caso envolvendo aí o deputado Nicolas Ferreira é mais um episódio lamentável da escalada de ódio que tem tomado conta da política brasileira, né? Então, eis que em tempos estranhos nós somos surpreendidos aí com uma fala de conteúdo transfóbico, né, do deputado Nicolas Ferreira, que já tem um histórico, um longo histórico, né, do cometimento de infrações e ofensas a vários grupos identitários no Brasil, né? O deputado Nicolas já é réu pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por injúria racial cometido contra a deputada Duda Salembé, e agora no Dia Internacional da Mulher, né, quando pela primeira vez no parlamento brasileiro 2 mulheres trans foram eleitas, né, ele ocupa a tribuna para cometer um crime, né, contra a população trans, no caso, uma ofensa direta às mulheres trans e travestis. Então, é uma conduta que eu acho que a gente tem, mais do que debater, a gente precisa combater, né? Porque realmente, para além de toda e qualquer dúvida, o Instituto da Imunidade Parlamentar, ou melhor, da inviolabilidade por palavras, votos e opiniões, não pode dar guarida ao cometimento de crimes, né? Então, o deputado ele tem que ser penalizado pela sua conduta, né? E isso tem que servir de um exemplo para o combate, um episódio que tem que ser tratado dentro de uma pedagogia, né? Para que isso não encoraje outros detratores, outras pessoas a violentar, né, a população trans, a população
de travestis e LGBTs. Não. Nós estamos aí ouvindo aqui pelo debate o doutor Edmilson, agora João Henrique. João Henrique, que análise você faz desse caso? Boa tarde, Edmilson, boa tarde, Nonato, boa tarde, Yuri. Muito obrigado pelo convite, me sinto aqui lisonjeado. Estão me escutando aí direitinho? Estamos sim. Pronto, perfeitamente. Pois bem, a análise que eu faço é um pouco diferente da do doutor Edmilson, né? Eu acho que o que está acontecendo mesmo, de fato, é uma escalada antidemocrática, de perseguição a quem pensa diferente. Estão cerceando o direito ao debate, né? Principalmente porque o Nicolas detém imunidade parlamentar, ou seja, ele foi eleito para falar. E a democracia, ela é um debate de opiniões. Ele levou a opinião dele, e a opinião dele não é respeitada por parte das pessoas que pensam um pouco diferente, que querem impor um pensamento a todos os demais como se fosse assim a única verdade. Enquanto que muitas pessoas, tanto que o Nicolas foi eleito, né, pensam de forma diversa e querem questionar alguns pontos controvertidos, alguns pontos que esse avanço, né, que esse avanço que está tendo justamente esse progressismo, tá atropelando as pessoas, atropelando valores, atropelando princípios, valores esses que trouxeram a construção dessa sociedade civilizada. E a gente está retrocedendo com esse atropelamento. Esse atropelamento, ele retrocede, ele nos atrasa, ele está indo no caminho oposto da civilização. No momento em que você quer calar um deputado, quer calar alguém que foi eleito para poder falar, eleito para expor sua opinião, é um absurdo. É uma inovação, né? A gente está vendo que, assim, podia se falar até determinado período. A partir de agora, se você falar com um pouco mais de rigor, um pouco mais de, assim, questionando alguma coisa, você é chamado para cassação, você é perseguido, você é trucidado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está retrocedendo, a gente está indo para um tempo medieval não, porque o tempo medieval foi um tempo de muitos avanços, né? Mas um tempo das cavernas mesmo, em que há uma imposição, há um totalitarismo, em que quer fazer imperar uma ideia, e que quem for contra aquela ideia, ou quem questionar aquela ideia, ou que quem for contra alguns métodos, vai ser caçado, vai ser perseguido, vai ser processado. E isso é o que está acontecendo, isso que a gente está observando. Deixa eu colocar de novo aqui. Nós sabemos que o parlamento, como vocês falaram aí, é aberto a discussões, ao respeito, às opiniões divergentes, nós sabemos, mas há um limite. Vou endereçar primeiro aqui para o João Henrique, que coloca como defesa. Não há um limite de um respeito, até mesmo, a questão do nível. Quando você sai do nível, sai do limite, você está exatamente contrariando uma convenção que é da própria da Casa da Assembleia, ou não? Exatamente, quando sai do nível, né? Quando sai do nível do debate, quando vai para o ataque pessoal, tá? No momento que a gente está só debatendo ideias, a gente está questionando alguma coisa, não existe, não ultrapassou esse nível. O nível foi mantido. Você não acha que a ironia feita não sai dos limites do contexto que se exige aos parlamentares? Ironia é uma forma de debate. Se ele ironizou porque estava sendo, assim, ele estava trazendo algo muito importante. A gente tem que trazer o questionamento, porque, por exemplo, se você quer criar uma categoria específica para trans, não estou aqui, poxa, vamos aqui, luta, boxe, por exemplo. Se você quer criar uma categoria específica para trans, excelente. Mas no momento em que você quer colocar uma pessoa que tem um corpo diferente, uma situação diferente de uma mulher que nasceu daquela forma, tá? A gente está justamente assim, violando o princípio da isonomia constitucional, inclusive. A gente está violando o princípio da isonomia. Então, ele trouxe ao debate algo que não tinha sido trazido até então. É importante a sociedade debater, é importante a sociedade pensar. A gente não quer pessoas burras. Toda vida que a gente cerceia o diálogo, cerceia a ironia, cerceia o debate,
de algo, a gente emburrece mais a sociedade. E não é esse o ponto. O ponto é trazer o debate. Que seja assim, que haja um vencedor, que haja uma solução desse debate. Mas o debate é importante. O debate é essencial. E não houve em nenhum momento uma violação, em nenhum momento ele ultrapassou esse limite, ele respeitou, só que ele foi com ironia, que é uma forma de debater. Ok. Deixa eu perguntar ao doutor Edmilson aqui, o uso de recursos de irreverência, doutor Edmilson, feitas pelo deputado chegando a atingir mulheres trans no Dia Internacional da Mulher, não estaria ferindo o decoro parlamentar? Naturalmente que o deputado Nicolas Ferreira, ele subiu à tribuna com o objetivo deliberado de atacar a população trans e de travestis, né? Ele usou aquele púlpito, né, para gerar, né, de forma criminosa um engajamento em torno de um segmento considerável do eleitorado brasileiro em torno da sua pessoa, né? Ou seja, uma forma de fazer uma escalada política, né? E isso vem sendo uma constante na trajetória desse deputado, né? Tentando congregar aí o maior número de pessoas que não aceitam, que não toleram, né, a diferença, né? A conduta do deputado, né, uma conduta, para além de ser irônica, é uma conduta muito agressiva e violenta. Não se pode omitir, certo? Não se pode desconhecer, né, que o Brasil é o campeão mundial de mortes, né, de assassinatos de pessoas trans e de travestis, né? O Brasil, pelo 14º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? Inclusive, no ano passado, foram assassinadas 131 pessoas trans e travestis no Brasil, o que quer dizer que a cada 3 dias uma pessoa trans ou travesti é assassinada no Brasil, né? Simplesmente porque diverge aí do padrão da convenção que o deputado Nicolas, né, estabeleceu, né, estabelece como sendo algo a ser seguido irrestritamente, né? Então, a fala do deputado é uma fala que esconde, ou melhor, que tenta inocular, né, uma violência contra um grupo identitário, né? E ela está enquadrada no crime de racismo. Não se pode tolerar, certo, uma conduta do deputado, porque é uma conduta criminosa. Ninguém pode subir, né, na tribuna para cometer crime, certo? Porque não se pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, ao julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão número 26 e o mandado de injunção 4.733, de relatoria do ministro Fachin, né, ele proclamou a mora do Legislativo em relação aos atos atentatórios à população LGBT e enquadrou o conceito de homofobia e de transfobia como racismo. Então, a fala do deputado, né, ela incide no tipo penal do artigo 20 da lei do crime de racismo, que diz que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou de procedência, né? Então, a conduta do deputado é uma conduta criminosa, né? Ela não há que se falar aqui em imunidade parlamentar. Inclusive, Nonato, é algo que tem, vamos dizer assim, sido utilizado estrategicamente por setores da extrema-direita brasileira para potencializar, para canalizar adeptos nessa empreitada contra setores vulnerabilizados, né, da sociedade. Então, é preciso que se haja com o mais absoluto rigor contra essa conduta do deputado, né, que é inclusive enquadrada como um crime inafiançável. A Constituição Federal, ela estabeleceu lá no artigo 5º, certo, que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, se o Supremo considera que a transfobia é equiparada ao crime de racismo,
ele é um crime inafiançável. O deputado poderia até ser preso. Ele poderia até ser preso em flagrante, porque ele, ao cometer aquela conduta criminosa, né, ele poderia até ser preso, porque ele está incitando, né, a discriminação e o preconceito contra a população LGBT, e isso é repugnante. Eu perguntar aqui, pois não, ao João Henrique, advogado, e também ao senhor, o senhor pode dar a sua opinião. Ouvintes estão indagando aqui, depois eu leio a dos ouvintes, com relação ao discurso de intolerância que tem dominado a atividade política no país nos últimos anos. Qual é a opinião dos senhores? Como é que os senhores veem esse tipo de atitude parlamentar? Mas por mim, pode Isso, ser? pode ser. Pronto. Assim, eu só queria trazer aqui um ponto, esse excesso de rigor, né? Em tornar inválido o artigo 53 da Constituição para quem for de direita, né? Porque não existe extrema-direita no Brasil. Não existe. A gente tem a direita e a esquerda, né? Extrema-direita não vi. Eu vi a direita que hoje se formou, que nunca existiu, tá? Quer dizer, se o deputado for de direita, o artigo 53 para ele, simples da Constituição, que fala da imunidade parlamentar, parece não valer nada, né? Ele é inócuo. Ele simplesmente é inócuo, ou seja, ele está lá e ele pode falar, ele queria trazer ao debate algo, ele pode trazer qualquer coisa ao debate. Qualquer coisa ao debate, a não ser que seja algo realmente que seja, assim como dizem, prego batido, ponta virada, né? A gente não está falando disso, a gente está trazendo um ponto novo, algo novo que está acontecendo na sociedade e que nunca foi discutido e que é importante ser discutido. Eu sou um pai de 3 filhas, eu sei, eu jamais, assim, se minha filha fizesse boxe, por exemplo, vamos aqui para o mais radical, né? Ela lutar com uma pessoa que é trans, né? Com uma pessoa que é trans, seria injusto contra ela, porque a gente está falando de uma pessoa que nasceu com outros hormônios, nasceu com outro corpo, outra fisiologia, tá? Então, assim, eu estou puxando aqui já para o extremo para induzir as pessoas a pensarem um pouco mais, né? Então, assim, a gente tem que o deputado Nicolas, ele está dentro da sua imunidade parlamentar. Ele não violou nada, ele trouxe um assunto novo, que a sociedade está hoje vivenciando, né? Está vivenciando, está experimentando, está estudando, analisando, né? E que parece que, assim, não pode entrar em determinados debates, porque senão a gente está ferindo uma ética, tal, que, assim, que é algo que é medido de acordo com a regra de quem está impondo esse pensamento. Não é medido pelo senso comum, ele é medido apenas por um lado, é medido apenas pela extrema esquerda, que não é extrema esquerda, é esquerda, né? Tanto é que quando Lula falou de forma infeliz sobre o pessoal de Pelotas, sobre a mulher lá, nunca foi questionado pelo pessoal da esquerda. A gente até chamou isso, nunca foi questionado, ou seja, quer dizer, quando a pessoa da esquerda fala alguma coisa nesse sentido, não é só opinião, mas se uma pessoa da direita está trazendo ao debate público, não está nem ironizando, porque quem fez ironia foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ironizou, debochou e desigualou aquelas pessoas, reduziu aquelas pessoas. Aí sim entraria na lei de racismo. O Nicolas não, trouxe ao debate no parlamento algo, né? Então, assim, se o fato dele existe e o ataque pessoal de homem, a pessoa dele. Por quê? Porque ele é realmente uma pessoa que induz os eleitores, induz a sociedade a pensar. Tanto é que ele teve a quantidade de votos que obteve aí nessa última eleição. Né? Não foi em vão. Ele está trazendo o pensamento, o ideal, está trazendo valores, está trazendo questionamentos para a sociedade. A gente não quer uma sociedade burra, uma sociedade tapada em que você não pode pensar, não pode dar opinião. A gente quer uma sociedade em que a gente pode discutir valores, a gente pode discutir regras e que a gente pode discutir tudo que aconteça para que as pessoas vivam em paz, vivam bem. Não é porque a pessoa é trans, não é porque a pessoa é homossexual, não é porque a pessoa é hétero, que ela tem que ser afastada da sociedade, não. Hoje a gente vê que, assim, hoje parece que ser hétero é um crime. É um negócio assim que você não pode mais pensar como hétero, você não pode mais agir como hétero, você tem que agir de acordo com que essas regras novas da sociedade não querem impor a você.
Então, assim, Nonato, eu até entrei para responder o que ele falou e eu esqueci um pouco da sua pergunta, qual que era mesmo? Deixa eu passar aqui para o nosso Edmilson, para a gente Desculpe. dar tempo para não ficar só uma pessoa. A gente tem que conduzir o debate no sentido de não deixar só uma voz. Doutor Edmilson, a pergunta era sobre o discurso de intolerância que tem dominado a prática política nos últimos tempos no país. Qual é a sua avaliação? Vamos dizer assim, as redes sociais, elas viraram um grande palco de impulsionamento de ideias violentas, discriminatórias, intolerantes, né, que acabou catapultando aí durante algum tempo, né, um segmento da população que não tem apreço aos direitos humanos, apreço às diferenças, né, e vem sendo utilizado, né, os meios de comunicação como sendo uma forma de obtenção do poder político, né? A fala do deputado Nicolas Ferreira é um exemplo claro de uma tentativa deliberada de causar engajamento nas redes sociais. E foi assim que ele construiu a sua carreira, né, promovendo falas LGBT-fóbicas, né, falas anti-ciência, anti-vacina, recentemente envolvendo-se com a prática de gordofobia, né? Então, todo tipo de padrão de identidade que é contra o conceito pessoal, ou melhor, da forma como que o deputado vê o mundo, né? Que diga-se passagem, não é só o deputado, mas há um segmento considerável da população. Daí o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil, né? Repito, pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o campeão mundial de assassinatos de pessoas trans e travestis. Nonato, dentre 20 países monitorados pela International Trans Murder Monitoring, quer dizer, faz uma instituição que faz monitoramento de assassinato de pessoas trans, né, mostram que 4.639 mortes foram registradas entre 2008 a setembro de 2022. Desses 4.639, desses 80 países, 1.741 ocorreram no Brasil, que responde por 37,5% do total. E, em segundo lugar, vem o México, com 649 mortes nesse período. E, em terceiro, os Estados Unidos, com 375 mortes, que corresponde a 8% dos casos de assassinatos de pessoas trans e homossexuais. Então, essa fala, esse tipo de fala, é uma fala que tem que ser combatida veementemente, porque ela esconde uma violência muito grave, né? O segmento de pessoas trans e travestis no Brasil tem uma expectativa de vida de aproximadamente 40 anos, né? Então, é pouco provável, né, que alguém que seja trans, mulher trans e travesti no Brasil, ultrapasse aos 40 anos de idade. Daí porque as redes sociais, né, e atitudes precisam de um certo policiamento, de responsabilização, para não veicularem ideias de ódio, né, e também o parlamentar tem que ser reprimido de forma exemplar. Os nossos ouvintes estão também fazendo referências a esse debate. Ricardo Herbert, ele foi eleito para fazer apologia ao ódio, violência, preconceito. Também liberdade de expressão é totalmente diferente de desrespeito. A Natália Lucena, foi por causa da ironia que hoje estamos falando sobre isso.
Nicolas, ela acha que está coberto de razão. Deixa eu voltar aqui a ouvir agora o nosso João Henrique, porque eu fiz essa mesma pergunta da intolerância. Queria saber a sua avaliação desse momento político, onde a intolerância vem dominando o cenário político, tanto da parte de quem faz política, de quem também é o eleitor, tanto de eleitos e eleitores. O debate, de fato, ele permeia as redes sociais, muitas vezes com excesso, e de ambos os lados. Não é só um lado que faz esse tipo de coisa, não. O discurso de ódio tem origem, inclusive, na esquerda, né? A esquerda que criou essa questão do discurso de ódio, e que tudo que for feito por alguém que pensa diferente, eles chamam de discurso de ódio, quando, na verdade, é o que eles praticam, né? Essa paz e o amor não existe muito bem, não. Quanto à questão das redes sociais, o uso como deve ser feito, né? Se deve ser fiscalizado, eu acho que já existe uma legislação muito específica para isso. Ou seja, que se sentir incomodado com alguém que se excedeu nas redes sociais, pode denunciar essa pessoa, e essa pessoa ela vai ser investigada pelo crime que eventualmente tiver praticado. Porém, quando a gente fala de um deputado federal, ele atua tanto nas suas redes sociais como no parlamento para debater questões que a sociedade quer ouvir. Que a sociedade, se a gente quiser cercear esse deputado, a gente está falando de um discurso antidemocrático. Ou seja, no momento que você pede uma cassação de um deputado que falou, o pedido de cassação é um discurso antidemocrático. É uma ação antidemocrática contra alguém que foi legitimamente eleito. Tá? Quanto à questão dos trans, até ele falou do transmurder, né, onde tinha, ele falou de 20 países, mas antes tinha falado do mundo. 80. 80 países. Então, 80 países, né? Pois é. Mas, graças a Deus, o Brasil se inclui, né, dentre os países em que o trans é permitido, porque talvez muitos desses países onde não há assassinatos é porque eles não podem aparecer, não podem permear, né? Dá exemplo dos países árabes, dá exemplo dos países comunistas, né, que não permitem esse tipo de comportamento. Graças a Deus, o Brasil é um país livre, em tese ainda, né? Em tese ainda, porque a gente está perdendo um pouco a liberdade. A nossa liberdade já está sendo muito relativizada, né? A liberdade de expressão está sendo relativizada, inclusive, senão a gente não estaria nem debatendo esse assunto, né? Nossa liberdade de expressão está sendo relativizada. A nossa liberdade para poder de escolha, né? O que a gente quer fazer, a questão das vacinas, todas, como o doutor Edmilson tocou agora há pouco, também está sendo relativizada. Antes, o questionamento da esquerda era processando, entrando com ação, porque não podia vacinar as pessoas para sarampo. E hoje é obrigando as pessoas a vacinar. Que discurso é esse tão hipócrita que uma hora está de um lado, outra hora está do outro? É só para poder ser do contra? É só para poder ser a oposição? Né? Então a gente tem que trazer isso à tona também. A gente tem que debater esses assuntos. Nossa liberdade está sendo relativizada, liberdade sobre o meu corpo. A liberdade, por exemplo, da vida, o direito à vida, é relativizado. No momento em que a pessoa existe hoje um discurso pró-aborto, um discurso em que a mulher pode ter o direito de assassinar uma criança no seu ventre. Cara, é uma vida que foi concebida. Então, assim, a gente não chega a ser um discurso de ódio, mas sim um discurso do que a sociedade realmente quer. O que é que essa sociedade quer? Tem como abrir espaço para todo mundo e tem como permitir que todos possam viver em paz. Mas parece que do lado da esquerda eles não querem, eles querem impor uma verdade e que a gente tem que engolir isso goela abaixo, sem nem questionar nenhum detalhe. E assim a injustiça é praticada. Assim como o Nicolas está sendo injustiçado no momento em que pedem a cassação, ou seja, tiram a liberdade, tiram a imunidade constitucional que ele teria. Ok. Só para o final, assim, a gente não tem uma segurança jurídica. Esse é o ponto. Ok, eu vou permitir que o doutor Edmilson Barbosa possa falar que ele foi até citado na sua colocação. Certeza. Pois não, doutor Edmilson? Veja, é evidente, é natural, e isso não precisa nem ter formação jurídica, né, para se concluir que uma pessoa não pode invocar uma inviolabilidade de opinião para
cometimento de crimes. Existe um limite evidente dentro do direito de expressão de um parlamentar, né, porque ele não pode, ninguém pode dizer tudo aquilo que dá na telha, qualquer coisa. Uma pessoa não pode subir na tribuna de um parlamento e fazer uma fala de defesa de uma superioridade racial, ou defesa do retorno do nazismo, né? Ninguém pode admitir isso, ninguém pode usar esse instituto da imunidade como uma salvaguarda, né, para cometimento de crimes. A espécie de fala do deputado Nicolas Ferreira, ele a utiliza, né, quem tiver mais curiosidade de pesquisar acerca da trajetória dele, ele a utiliza como uma forma de escalada política. Foi assim que ele fez, né? E muitos políticos, né, da extrema-direita fizeram isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro ofendeu a então deputada Maria do Rosário, dizendo que não a estuprava porque a considerava feia, né? E houve até uma certa leniência por parte do Supremo Tribunal Federal naquele momento. Aliás, o primeiro avanço, porque se instaurou o inquérito contra o então deputado Jair Bolsonaro, mas lá, depois de denunciado, no julgamento, terminou-se por maioria de votos, absolvendo, e deu aí no que nós conhecemos, né? Mas o fato é que já o Supremo Tribunal Federal, né, tem uma rica jurisprudência que reafirma esse entendimento. Foi o caso, por exemplo, da prisão do deputado Daniel Silveira, que utilizou das redes sociais dela no curso do mandato, ameaçando os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deputado não pode invocar uma imunidade para defender a morte, assassinato, superioridade racial, né? Nem pode defender uma fraude. Não? Então, é naturalmente que existe um limite, né? E esse limite é o mínimo ético, né? Os direitos fundamentais são mínimos éticos, né? Então, é preciso repreender isso com veemência, né? O Supremo, ano passado, também rechaçou esse discurso de que a imunidade parlamentar contra o deputado Jorge Cajuru, né, que também cometeu várias ofensas a diversas pessoas e autoridades, e também o Supremo reafirmou esse entendimento em maio do ano passado. Então, me parece inadmissível que se possa invocar isso, né, porque realmente há uma violência incutida na fala, na conduta do deputado Nicolas Ferreira, né? Então, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, e travesti, repito, é de apenas 40 anos. Né? Isso encoraja pessoas violentas que não aceitam, que não respeitam a diversidade sexual, a cometerem crimes, né? A cometerem crimes contra esse segmento da população. Então, é realmente que se repreender de forma exemplar o deputado Nicolas Ferreira, né? Seja porque cometeu crime, porque violou também o decoro parlamentar, né? Veja aí que vários partidos já fizeram representação ao Conselho de Ética, e mesmo o presidente Arthur Lira, que é de direita, o repreendeu em sua fala, né? Então, nós não podemos estar, vamos dizer assim, nós deveríamos estar aqui para pensar formas de combate à transfobia, e não estar aqui tentando debater acerca da transfobia no sentido de que há uma divergência de abordagem. Isso, evidentemente, que não cabe aqui, né? Precisamos tornar isso uma realidade, né? E fica um desafio para o parlamento brasileiro, porque, do contrário, se ele for leniente com essa espécie de crime, né, muitas coisas, né, até piores, poderão advir daí. Nós estamos fazendo, ao mesmo tempo do debate, lá no YouTube, uma pesquisa. Você concorda com a fala do deputado Nicolas Ferreira? 56% não, 44% a favor. Eu vou fazer um intervalinho bem rápido e, na volta, a gente coloca um trecho. Uma pessoa sabe porque pegaram só um trecho da fala dele. A gente vai colocar a fala dele, da ocasião em que no
para evitar que seja retirado do contexto. E já vou deixando no ar também uma pergunta para os dois que fiquem pensando. Já dá para se definir mais ou menos a resposta. É crime passível de cassação? 10h40. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler. Nós já estamos de volta e também dando a oportunidade ao ouvinte. Vamos colocar esse ouvinte aí, Yuri, que fala sobre o nível do debate, sobre como é que ele está acompanhando aí. Como é o nome dele? Você tem? Deixa eu ver aqui o nome dele. Antônio. Antônio, vamos lá. Vamos ver aqui o Antônio. Bom dia, Nonato. Bom dia, equipe. Um debate muito inteligente desse médico, desse doutor que está falando aí, essa fala dele, que eu esqueci o nome dele, estou acompanhando aqui no rádio. Aliás, todos os seus convidados que são convidados para falar de alguma coisa interessante, eu quero parabenizar o programa. Mas esse cidadão aí que fala só de esquerda, certamente ele é igual esse deputado Nicolas. Opinião dos ouvintes, para uma ouvinte também passou aqui falando, é preciso também colocar a atenção, deixa eu ver aqui, porque só vem a denúncia por uma parte do discurso. Coloca no ar aí o discurso. Só aproveitar aqui os ouvintes também, aproveitar aqui o bloco de ouvintes. Marcelo aqui também está desejando bom dia, tá parabenizando aqui o advogado João Henrique pela participação. Deixa eu ver aqui, o Leandro tá criticando a fala do deputado Nicolas Ferreira. Deixa eu ver mais aqui. Milton Sintra disse que também é contra a fala do deputado Nicolas. Deixa eu ver aqui também. Xavier. E o Fábio disse que é debate muito bom. Obrigado pela participação também, Fábio. Xavier também elogiando aqui, doutor João, só escreveu aqui Xavier. Parabéns, doutor João Henrique. Vamos lá. A palavra em plenário do deputado Nicolas foi essa aqui. Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso
eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço. Pronto, ele enfatizou a perda de espaço das mulheres. Deixa eu ouvir aqui o nosso João Henrique. Pronto. É possível, na sua opinião, de cassação? Claro que não, Nonato. O crime é pedir a cassação do mandato dele. Ele, em momento nenhum, cometeu crime algum. Ele está, além de amparado pela imunidade parlamentar, o que é até desnecessário, porque a fala dele, agora para quem ouviu, né, porque muita gente às vezes opina contra o deputado Nicolas, porque não ouviram o trecho, mas ouviram apenas a opinião do que o pessoal comenta por aí. Né? Então, ouvindo agora as palavras do Nicolas Ferreira, você ouvinte, vai ter a oportunidade, inclusive, de opinar e verificar que talvez você estivesse errado, tá certo? Não houve nenhum crime na fala dele. Ele emitiu uma opinião de algo que está acontecendo. E discutir transfobia é sim o objetivo desse debate e é sim o objetivo da sociedade, porque até hoje a gente não sabe ainda o que é transfobia. Já quando é o nazismo, a gente sabe o que é o nazismo. E o nazismo é condenável, ninguém pode pegar e fazer apologia ao nazismo. Mas a transfobia, ninguém sabe aonde é, o que é. Tem que trazer o debate. Não pode simplesmente, numa fala inocente do Nicolas Ferreira, pegar e querer impor um crime de transfobia quando não aconteceu nenhum tipo de crime, nenhum tipo de excesso. Ok, deixa eu ver agora, encerrando aqui o nosso debate, doutor Edmilson, por gentileza. Nonato, não existe nenhuma inocência na fala do deputado Nicolas Ferreira. Aliás, há uma afirmativa do ex-presidente Juscelino Kubitschek que ele diz o seguinte: o vencedor não muda de método. Na fala do deputado, que inclusive foi o campeão de votos na última eleição, com 1.500.000 votos, né, ele confessa que 2 anos antes fizeram uma fala transfóbica, certo? Fizeram uma fala no mesmo sentido, que geralmente gerou mais repercussão, gerou processo criminal e cível, certo? Inclusive, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele responde a um processo criminal por injúria racial contra a deputada Dula Salemberg, né, que é mulher trans, né, uma deputada trans, inclusive também foi eleita para a Câmara dos Deputados, né, e ele faz todo o encarreiramento político dele com base na perseguição, certo, a grupos identitários que são vulneráveis, como a população trans e travestis, LGBTs, né, anti-vacina, com discurso anti-vacina. Então, isso é feito para gerar engajamento. O deputado Nicolas, ele tem formação em direito, ele sabe que aquela conduta é uma conduta passível de prisão. Inclusive, ele confessa isso na sua fala. Então, ele diz, eu posso ser preso por transfobicas. Ele faz de maneira deliberada para gerar engajamento nas redes sociais, porque ele sabe que uma parcela significativa da população brasileira, infelizmente, também é transfóbica, né? Tem, vamos dizer assim, pratica uma intolerância da diversidade sexual, né? Então ele faz isso de forma para capitalizar a sua carreira. Então isso a sua carreira política. Então isso é um desafio ao parlamento. É um desafio à democracia brasileira reprimir de forma exemplar essa espécie de conduta para que isso não se encoraje e não se solidifique, né, nos discursos, nos parlamentos pelo Brasil afora, pelo Brasil adentro. Eu quero agradecer aos dois pela participação
tanto aí ao João Henrique, quanto ao Edmilson Barbosa, advogado e doutor em Direito Constitucional, por darem as opiniões, mostrando que, polemizando, a gente vai encontrando luzes para despertar a consciência de concidadania que todos nós devemos ter em relação aos fazeres e deveres de cada um de nós, e também analisando aspectos como esse fato que nos possam também não apenas direcionar só para a figura do deputado, mas para o dia a dia nosso. Qual é a avaliação que se tem de um caso relacionado também à transfobia? Qual é a atitude de um político, um parlamentar, junto ao seu plenário, ao seu ambiente? Obrigado, muito obrigado, até um próximo encontro. Obrigado, Nonato. Obrigado, doutor Edmilson. Um abraço, João Henrique. Grande abraço. Vamos às obras. Finalizando, apenas citar aqui que o doutor Edmilson falou uma coisa interessante. Ele estava atrás de capitalizar a carreira política, a opinião aqui do nosso Lucas Leite, antes mesmo de todo o debate. E dá a impressão de que estava aproveitando o cenário como uma vitrine para ganhar o tipo de público que é do nível dele, que em redes sociais se abastece apenas do aplauso, do emoji e de vamos embora, fulano.